Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Pode ir ao capítulo 15 de Lucas, porque eu vou ler aqui de uma forma bem clara para que você entenda por que eu estou lendo estes versos. Lá em Marcos 1,4 diz assim: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então veja que o verso 4 fala sobre o batismo de arrependimento. Lá no verso 14 e 15 do mesmo capítulo 1 de Marcos diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Isso me chamou a atenção. Perceba que a pregação de João Batista é a mesma pregação de Jesus. Nós temos a antiga e a nova aliança representadas por João Batista e Jesus, mas num organismo muito bem conectado. O arrependimento, eu diria, é o fio que liga toda a Escritura Sagrada. Num corpo orgânico, num organismo muito bem sistematizado. O arrependimento é a postura que nós precisamos ter diante do Rei dos Reis. Amém, irmãos? Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas agora, o texto que eu pedi para que você abra, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Perceba que na linguagem da antiguidade, o que esse menino pediu, esse filho mais moço, esse gastador irresponsável pediu, representava simplesmente algo assim: Pai, o Senhor morreu para mim. Eu quero assumir uma grande distância das tuas opiniões, dos teus conselhos, porque eu me basto. Eu sou capaz de discernir entre o bem e o mal. Então veja que de maneira parabólica, numa ilustração retirada do cotidiano, Jesus reconta Gênesis 3. O filho que assume uma distância longínqua do pai. Continua a palavra de Deus no verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos, alimentar o mais impuro dos animais. Imagine o que isto simboliza para um leitor judeu. Ele foi cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho.
O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus que foi lida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, entre tantos acontecimentos globais, eu diria que um local me chamou a atenção. A morte de uma influencer no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, uma menina de 19 anos. 19 anos, muito triste isso, né? 19 anos de idade. Ela morreu de um câncer muito agressivo que foi consumindo toda a vida dela. E ela fazia uma exposição ampla de sua vida, inclusive dessa passagem que ela fez. E eu sei que muito provavelmente você que acompanha redes sociais, eu sou um rato eu gosto de rede social. Eu recebi vários vídeos dessa jovem de 19 anos, entre os quais um me chamou muita atenção. Ela estava num podcast famoso aqui no Brasil, chamado Inteligência Limitada. Vocês conhecem esse podcast? Muito bom o podcast. Tem coisas ruins, temos que separar tudo, né? Tem coisas ruins e tem coisas boas. Tem entrevistas ruins, mas tem entrevistas muito boas, né? Inclusive, esse podcast agora vai fazer um momento com o professor Luiz Saião, pastor de São Paulo, que é uma bênção de Deus. Vai ter, acho que, um momento devocional nesse podcast. Mas neste podcast, essa influencer, ela disse algo para mim que meu coração chorou. Porque uma pergunta que aquele entrevistador fez foi: qual foi a coisa mais difícil que ela enfrentou? E ela disse: a coisa mais difícil que eu vou enfrentar vai ser deixar tudo o que eu tenho. Deixar o meu, eu não sei se é filho ou filha. É filha? Menino, é o Arthur. Deixar o meu filho, não conviver com ele, não me alegrar, não experimentar, não continuar a vida. E aí ele disse: você daria algum conselho para as pessoas? Ela diria: respire o ar que eu não vou conseguir respirar. Viva a vida que eu não vou conseguir viver. Aproveite a vida com seus filhos que eu não vou conseguir aproveitar. São palavras importantes porque são de uma jovem consciente da brevidade da vida. Há muitas metáforas na Escritura que falam sobre esta brevidade. A vida é um vapor, é um sopro. Nós somos um sopro, irmãos. Por isso nós temos que viver intensamente. E por isso Deus colocou no meu coração esta palavra sobre arrependimento. Nós precisamos viver intensamente esta palavra, este vocábulo. O arrependimento é a prática do bom cristão. Se você perceber, toda a história de Israel, ela é traspassada, ela é trespassada por erros gravíssimos, por incoerências gravíssimas. Por exemplo, quero dar um exemplo apenas. Alguns. Êxodo 32. Moisés estava no Sinai, recebendo as tábuas da lei, recebendo todo o regramento, todas as ordenanças, todas as leis e mandamentos santos de Deus. E aí um conluio se construiu a partir de Arão. O povo disse assim: Arão, ele está demorando muito. Vamos construir um bezerro. Me deu as suas joias, seus brincos, seus colares. Eles fundiram com as próprias mãos um bezerro de ouro. Eles estabeleceram festas para este bezerro. Eles disseram: este bezerro nos fez atravessar o Mar Vermelho. Este bezerro fez romper as águas da rocha. Percebam o delírio daquele povo.
Um erro grave, crasso, claro. E Moisés portou-se ao ver tudo isso como um intercessor, porque Deus queria fulminar todo aquele povo. Um outro exemplo é o texto de Números 14, 15 e 16. No capítulo 13, nós temos a visita dos espias à terra prometida. Eram 12. Cada um representando uma das tribos, as 12 tribos de Israel. E o parecer dos 10 espias incrédulos era: nós somos como gafanhotos diante daquele povo, aquele povo forte, de gigantes. Somos como gafanhotos. Apenas Josué e Calebe trouxeram uma perspectiva de fé. O restante, uma perspectiva incrédula, de quem não acreditava no poder de Deus. Rebeliões foram estabelecidas a partir do capítulo 14, por causa desse parecer destes 10 espias que trouxeram um diagnóstico pessimista em relação à terra prometida. Uma dessas rebeliões foi de Corá, Datã e Abirão. Eles disseram: todos nós somos santos. Todos nós não temos que respeitar liderança nenhuma. Rebeliões. Aqueles homens foram engolidos pela própria terra. Desceram ao Sheol sem experimentar a morte. Eles foram engolidos pela própria terra. Mais uma vez, Moisés e Arão precisam ser intercessores junto ao próprio Deus. Queridos, são situações que mostram que a história de Israel, ela é perpassada por momentos tristes, caóticos, que exigiam o retorno, a conversão, o arrependimento, rosto no pó e na cinza. Se você abrir em Deuteronômio 28, 29 e 30, nós temos os discursos de Moisés. Aliás, o texto de Deuteronômio são os discursos que Moisés fez na planície de Moabe, olhando para a terra prometida. Lá nos capítulos 28, 29 e 30, Deus coloca, irmãos, as bênçãos e as maldições diante do povo de Deus. E ele diz muito claramente: se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês me adorarem com exclusividade, era o próprio Deus dizendo, vocês receberão bênçãos. Mas o contrário, vocês receberão maldições. Eu queria que o Mário projetasse no capítulo 30 de Deuteronômio, os versos 2 e 10. Aliás, vai para o verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Verso 10. Lá no verso 10 diz assim: quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Percebam que estes versos em Deuteronômio apresentam para a gente a postura que nós precisamos ter durante o ano de 2026. Uma postura de conversão. Aqui a palavra hebraica é shuv. Shuv significa voltar, retornar, reverter um curso errado, romper uma direção equivocada e retornar ao ponto certo. É uma mudança de atitude. Eu queria com vocês ler alguns textos proféticos, mostrando como há um organismo muito claro na Escritura que nos aponta a conversão, o arrependimento como nosso estilo de vida. Eu queria ler com vocês Oséias capítulo 6, verso 1. Você consegue projetar, Mário? Diz assim, Oséias 6, 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Tornemos ou voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida
e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O profeta Oséias usa a mesma palavra hebraica, chuve, um retorno. Nós precisamos ter corações que de fato, verdadeiramente se voltam em arrependimento para o Senhor. Jeremias 3, versos 12, 14 e 22. Diz assim: Jeremias, capítulo 3. Conseguiu ouvir aí, Mário? Deu um bloqueio no computador? Não. Vamos orar pela conversão do computador, irmãos. Jeremias 3, verso 12, diz assim: Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Perceba que Deus está dizendo: volta, ó rebelde Israel. Vamos ao verso 14. No verso 14 diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Agora o verso: Porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a 2 de uma geração. Agora o verso 22. O verso 22 diz assim: Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Agora abra em Joel capítulo 2, versos 12 e 13. Joel capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Então percebam que nestes versos, em todos eles, esta expressão de retorno, chuve no hebraico, essas expressões aparecem. Deus quer convocar uma nação rebelde, Israel, para uma conversão real, rasgar o próprio coração, rasgar a alma. Não as vestes. Não é uma experiência cênica, teatral, não. É uma experiência interior. Tem a ver com uma mudança de postura, de atitude. Estes são os fundamentos sobre os quais João Batista e Jesus pregaram. Foi a partir destes fundamentos de conversão, de retorno, que Jesus e João Batista se fundamentaram para dizer assim: vocês precisam se arrepender. O reino de Deus já está em vocês, já está aqui. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Agora, uma coisa interessante é que a expressão grega que traduz o arrependimento, eu diria que ela é complementar. Metanoia é uma mudança de mente. Então veja se não há aqui, no Antigo e no Novo Testamento, uma abordagem complementar sobre o arrependimento. É uma mudança interior. Veja a inclinação mais psicológica de Jesus. Nós temos que mudar os nossos corações, já desde Joel, precisam rasgar de dentro para fora. É o transbordamento dessa mudança interior em atitudes de conversão, em mudança, em retorno. Que esta atitude de conversão seja minha, seja sua, neste ano de 2026. É com base neste fio que perpassa a Escritura que nós precisamos ler a proposta parabólica de Jesus. Jesus conta uma história muito simples de um filho mais moço, ou seja, insignificante,
dentro de uma estrutura familiar judaica, que chega para o próprio pai, olha o abuso, e diz assim: pai, o Senhor morreu para mim. Eu quero a minha parte, no caso, 1/3, porque 2/3 da herança eram destinados ao primogênito. Eu quero a minha parte, porque eu quero viver de maneira distante, longínqua da sua presença. Eu sou capaz de viver sem as instâncias da tua orientação. Foi o que ele fez. O pai separou sua parte, deu ao filho pródigo, ao filho dissipador, gastador, e ele foi para uma terra longínqua. Nesta história nós temos aqui, eu diria, uma teologia do arrependimento extraordinária. Ele vai para uma terra distante, e as escolhas que esse filho pródigo fez, fizeram com que aquele jovem experimentasse talvez a coisa mais humilhante para a experiência de um judeu. Houve fome naquela terra longínqua, ele tinha gastado todos os seus bens com prostitutas, com as carnalidades do seu tempo, e ele precisou buscar emprego entre os porcos. Imagine para um judeu ser um cuidador de porcos. E tornou-se mais aguda ainda a sua experiência de distância do pai, porque não só cuidou de porcos, como ele desejou se alimentar dos alimentos dos porcos, das alfarrobas dos porcos. É ali, no meio do lixo da experiência de quem se distancia de Deus, no meio da dor que se agudiza diante da própria distância que aquele homem fez do próprio pai, que nós temos uma das posturas mais, eu diria, mais importantes para o arrependimento, para a experiência do arrependimento. Diz o verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Irmãos, uma das primeiras coisas que eu observo nesta parábola simples de Jesus, eu gosto de Jesus porque ele, das coisas simples, ele construía teologias profundas, por exemplo, sobre o arrependimento. Ele mostra esse jovem dissipador caindo em si. Aqui eu diria que há uma grandeza importante para as nossas próprias experiências pessoais. Não é fácil ter esta clareza. Algumas pessoas precisam experimentar o próprio lixo da existência para caírem em si. E é difícil, irmãos, porque às vezes nós somos semelhantes ao filho mais velho. Nós ignoramos a nossa queda. Nós ignoramos a nossa condição depravada. Perceba que a depravação do ser humano é uma teologia que nenhuma das correntes protestantes, e eu diria católicas, da teologia cristã negam. A questão é que, às vezes, a religião lança diante dos nossos próprios olhos escamas que obstaculizam esta leitura, esta percepção, esta consciência. O filho pródigo caiu em si. A pergunta é se você caiu em si. Porque esta expressão grega, caindo em si, é tomar consciência da sua própria condição. Será que você que está aqui hoje já tomou consciência da sua condição caída, vulnerável, miserável? Irmãos, às vezes a religião nos torna como os filhos mais velhos da parábola. Nos achamos às vezes tão arrogantes, tão certos, tão convictos, como a posição do filho mais velho que disse assim, quando o filho mais novo retornou: este teu filho gastou tudo com prostitutas. E o Senhor vai lá e faz uma festa, mata o melhor carneiro. Espera que eu sempre estive contigo.
Toda religião constrói este coração perverso. E o problema de tudo é que este coração perverso, ele está blindado por escamas que escondem qual é a sua real condição. Irmãos, há pessoas que infelizmente tornam o seu vício pior, porque eles não conseguem admitir que eles são incapazes de vencer sozinhos. Isso é verdade. Eles não tomaram consciência de suas vulnerabilidades. Eles não tomaram consciência de sua condição deplorável. A sua condição desventurada, como diz o verso 24 de Romanos 7. E essa falta de consciência torna a nossa dor, torna os nossos vícios mais profundos, piores. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Eu me lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa que não conseguia vencer o álcool. E ele disse assim: eu posso parar de beber quando eu quiser. Eu disse assim, então faça isso. Ele estava tão certo, ele estava tão convicto. Ele não tinha clareza de Gênesis 3. Normalmente as filosofias materialistas não passam por Gênesis 3. Todo fanático ou que se fanatiza pelas ideologias políticas, de quaisquer que sejam os espectros, no fundo acham que vão conseguir tornar o mundo melhor a partir do seu ponto de vista. Isso é de um antropocentrismo, isso é de uma ganância, de uma arrogância absurda. Um cidadão que acha que a sua postura ideológica pode transformar o mundo, ele não experimentou Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos a queda do homem, Adão e Eva. Eles foram convencidos pela serpente de que eles poderiam discernir entre o bem e o mal, sozinhos, de uma maneira autônoma. É como se eles tivessem dito assim: eu não preciso de Deus, como esse filho pródigo. Eu não preciso de Deus. Irmãos e irmãs, tomar consciência das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, é um dos passos mais importantes para vencermos. Quantas pessoas que estão há anos no mesmo vício, vícios em pornografia, vícios em sexo, vício em prostituição, vícios em jogos de azar, perdem dinheiro, perdem a alegria, perdem o vício, o vigor. Tornam a sua dor mais profunda, avolumam ainda mais o seu abismo, porque não conseguem admitir que eles não conseguem, e a verdade é, eles nunca vencerão sozinhos. É por isso que a Bíblia sempre nos convida à confissão comunitária. Eu não quero que ninguém venha aqui no altar e confesse o seu pecado. Eu acho que seria uma espécie de absurdo esse tipo de exposição comunitária, mas por que não abrir o seu coração para um amigo? Expor a sua vulnerabilidade para um amigo, mas um amigo servo de Deus. Escolher o melhor ouvido, o ouvido inteligente. Quantas pessoas tornam a sua depressão mais caótica, porque dizem: eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar uma terapia. Isso é para os fracos, se acham fortes. A soberba, o orgulho, a prepotência se torna a ponte para o seu desespero maior. Irmãos, todos nós precisaríamos ter atravessado Gênesis 3 e no espelho da queda de todos nós em Adão, percebermos a nossa incapacidade de vencer. Não vencemos sozinhos. Precisamos do Evangelho, precisamos de Cristo, precisamos de amigos, precisamos de ouvidos sábios, precisamos de mentores, de pastores, de líderes que nos ajudem a vencer as nossas maiores desgraças, as nossas maiores vulnerabilidades. Às vezes, porque não passamos por Gênesis 3, porque não estamos cônscios
da nossa situação vulnerável, a gente diz assim: ah, não, eu posso flertar um pouco mais com essa secretária, com essa colega de trabalho. E aí as conversas no WhatsApp vão se aprofundando, vão se avolumando, porque você está certo, convicto de que você é um Adão melhorado. Não, pastor, eu sou um Adão melhorado, pode contar comigo. Eu venço, eu supero. Irmãos, passando por todos os grandes homens de Deus, fale qualquer um, nós temos quedas absurdas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não pense que você é capaz de vencer. Por isso, corte da raiz. Por isso, não faça amizade com o sexo oposto. Por isso, não se coloque em situações vulneráveis, porque você não será capaz de transpor este val, este abismo. E você será engolido por esse abismo, e você vai repetir estes abismos, e estes abismos vão se tornar piores, porque você não conseguiu ter a consciência do filho pródigo. Perceba-se entre as alfarrobas, perceba-se entre os porcos. Esta é a sua situação, esta é a sua condição, esta é a condição de cada um dos homens viventes. Coloca o dedo no seu nariz assim, está respirando? Então você está pronto para cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa consciência de que nós somos fracos, frágeis, nos faz voltar. E esse é um aspecto tão importante. Lá no verso 18, ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Deus, através dos profetas, através dos seus mandamentos, das leis, dos episódios mais catastróficos da história de Israel, ele sempre convocou os ouvidos dos eleitos à conversão. É uma mudança de mente, metanoia. É uma mudança de comportamento, atitude. É um retorno, é sair deste caminho de erro, de transgressão. Porque pecado é a transgressão da lei, é o resumo. O pecado é a transgressão da lei. Você conhece a vontade de Deus, você conhece os mandamentos de Deus, você sabe que nestes mandamentos há consequências que são bênçãos. Por isso, volte. O filho pródigo voltou. Voltou para o seu pai. Eu acho que o evangelho tem se tornado muito complexo. Muito complexo. É muita luz, é muita parede preta, é muito show, é muito dinheiro gasto com show, com não sei o quê. Nós estamos tornando o evangelho muito complexo. E ele é mais simples, porque o evangelho é esse convite que Deus faz a todos nós para o centro. O centro é essa vida de arrependimento, de retorno, de mudança de rota, de conversão. Conversão. O arrependimento tornou-se uma coisa, nos nossos tempos contemporâneos, uma coisa ultrapassada. As mensagens hoje é como você ser melhor nas finanças, como você conquistar o mundo dos negócios, como você, em 7 passos, vencer todo mundo, como você ser o cara nas redes sociais. Espera aqui. A pregação de João Batista era o arrependimento. A pregação de Jesus era o arrependimento. Pegue a pregação dos apóstolos em Atos 3. Arrependimento. Arrependimento. Conversão, metanoia, mudança de mente, de dentro para fora, conversão de atitude, de comportamento, arrependimento. O filho pródigo voltou para a casa do pai. E é interessante que o seu retorno é um retorno embebido de sinceridade. É um retorno embebido de indignação. Porque ele diz: eu não sou digno de ser chamado filho.
Não sei se vocês se lembram de uma passagem em Lucas 7, quando uma mulher pecadora entra na casa de Simão, o fariseu. Ela entra naquela casa e ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela derrama bálsamo, ela gasta todo o dinheiro que ela tem. E ela começa a enxugar os pés de Jesus, e Simão, o fariseu, o religioso, o tão convicto de suas virtudes, ele dizia: bem, se Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher, quem é esta prostituta, quem é essa mulher cheia de pecados. Jesus, conhecendo as intencionalidades, os pensamentos internos daquele Simão fariseu, disse assim: Simão, vê essa mulher? Você está enxergando essa mulher? Você está enxergando de verdade essa mulher? Porque eu cheguei na sua casa e você nem lavou os meus pés. Essa mulher está lavando os meus pés com um choro sincero, com um choro compulsivo de uma mulher que tomou consciência da sua indignidade. Ela não para de chorar, ela não para de molhar os meus pés com choro. Nós temos que escolher o que nós queremos: essa teatralização da religião ou esse choro compulsivo de quem entendeu, se compreendeu, se indigno do próprio evangelho. Ela enxugou os pés, ela expôs a sua fragilidade, ela derramou o bálsamo. Irmãos, Jesus disse assim: essa mulher, ela é um exemplo para as nossas próprias vidas. Você está vendo essa mulher, Simão? Você está vendo, você está enxergando essa mulher? Essa mulher, porque errou muito e teve consciência de todos esses erros, ela se arrependeu genuinamente. Você lembra do fariseu e do publicano subindo ao templo para orar? Publicano, o fariseu tão consciente da sua moralidade, das suas vitórias religiosas, ele disse assim: ó Senhor, eu entrego os meus dízimos, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo. Eu sou o cara da religião. E o publicano, não conseguindo olhar para o alto. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui, ser cristão é perceber-se indigno neste caminho de volta. Este caminho de volta é de uma consciência da própria indignidade, é dizer: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E é interessante perceber como às vezes o discipulado da igreja é pegar estas mulheres pecadoras e torná-las como Simão, o fariseu. É pegar os publicanos e torná-los fariseus. Esse é o discipulado que a gente oferece na igreja. Quando é verdade, o que nós deveríamos fazer de discipulado é tornar os fariseus, os escribas, os religiosos, os evangélicos, os cristãos conscientes da sua indignidade. Só assim a religião será verdadeira. Só assim a religião alcançará os órfãos, as viúvas. E a incontaminação que Deus espera das nossas experiências religiosas no mundo. Deus está chamando para você voltar. Não é só admitir o seu adultério. Não é só admitir os seus vícios. Não é só admitir as suas transgressões. É voltar para a experiência simples do Pai. Volte com jejuns, volte com pranto, volte com oração, rasgue a sua alma, feche a porta do seu quarto e viva uma experiência sincera com Deus. A gente só vence com oração, irmãos. A gente só vence com jejum, a gente só vence abrindo os nossos corações para ouvidos sinceros e fiéis e honestos. Mas uma terceira coisa que eu percebo é o próprio verso 20 em diante. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado,
e começaram a festejar. Arrependimento é essa tomada de consciência. É este retorno em direção ao Pai. E é também permitir-se ser amado pelo Pai. Um dos livros mais profundos que eu já li sobre espiritualidade cristã foi um livro chamado A Volta do Filho Pródigo, de um autor chamado Henry Nouwen. Henry Nouwen foi um sacerdote católico que deixou as cátedras em Yale, Harvard, para cuidar de deficientes, naquela época chamados deficientes mentais, pessoas neuroatípicas. Ele criou uma comunidade chamada Arca, que cuidava de crianças, de pessoas neuroatípicas. Imagine um cara que deixou cátedras para cuidar de pessoas especiais. Ele escreve um livro a partir da própria experiência que ele tem com o quadro de Rembrandt que está em São Petersburgo. O quadro A Volta do Filho Pródigo. Nessa experiência que ele tem estética com o quadro, ele escreve e compõe um livro. E uma das coisas mais profundas que ele escreve neste livro é sobre o retorno deste filho. O filho prepara um discurso. Ele prepara. Ele diz assim: pai, pequei contra Deus. Ele prepara uma coisa ortodoxa, uma coisa bonita. E é interessante perceber na imagem desse texto como o pai ignora tudo isso. Entre aspas. E corre em direção ao filho, abraça o filho, beija o filho, coloca vestes novas no filho, sandálias, anel, mata um bezerro gordo, faz um churrasco e começa a festejar o seu retorno. Este é o escândalo do Evangelho. O arrependimento é essa tomada de consciência das nossas vulnerabilidades, da nossa condição miserável, deplorável. É este retorno que precisamos fazer, esta mudança em direção ao Pai, mas também é permitir que os nossos corações experimentem o amor abundante do Pai. Por ser o Evangelho um escândalo, é difícil, irmãos. É difícil, porque o jogo entre os homens é de débitos e créditos. A nossa experiência é assim. Maridos fazem isso com esposas, esposas fazem isso com os maridos, pais fazem isso com os filhos, amigos fazem isso com outros amigos. É a experiência humana. A experiência humana é uma experiência bancária, de créditos e débitos. Esse miserável do meu marido falou mal de mim. E ela carrega isso por anos, às vezes. Você lembra, seu miserável, quando você falou aquilo de mim para o meu pai há 25 anos atrás? O cara está ouvindo 25 anos o mesmo problema. Porque o nosso jogo é bancário. O nosso jogo é débitos e créditos. O problema é que o Evangelho não joga de forma bancária. Lá em Colossenses diz que Deus rasgou o escrito de dívida. Se ele fosse somar os seus... Você não tem crédito nenhum para começar a conversa. Qual é o seu crédito diante de Deus? Pastor, eu paguei os 12 meses de dízimo junto com o 13º. Isso não é crédito. Isso é uma alegria que você passou pela experiência de ser fiel no reino de Deus. Se você não tivesse vivido essa experiência, a igreja continuaria do mesmo jeito. Experimente ficar 1 ano sem entregar suas ofertas, seus dízimos. Não vai mudar nada. A igreja vai continuar avançando, o evangelho vai continuar sendo pregado. Então, não há créditos em nós. Mas Deus vai lá e rasga todo o nosso escrito de dívida. Você consegue entender isso? Ele não fica lá computando, olha, ele pecou, ele falou mais alto, ele falou mais um palavrão. Não. Essa experiência do Evangelho
é abundante. O amor de Deus, a graça de Deus. E veja, a graça de Deus abundante, esse evangelho do amor do Pai não é um convite à sua licenciosidade. Não é porque Ele computa os seus débitos que você agora vai falar palavrão com todo mundo. Porque isso não é fruto de quem foi transformado por Deus. Irmãos, arrependimento também significa acolher, permitir que o seu coração experimente este amor para além dos tratos bancários que a humanidade tem. E por isso, você não precisa ter vergonha de quem você é. Porque em Cristo Jesus você é filho. Em Cristo Jesus você recebe sandálias novas, vestes novas, anel novo, bezerro gordo no churrasco. Ele não está preocupado com o que você fez na semana passada. Ele está preocupado com o seu encontro com Ele. E a partir do seu encontro com Ele, com as suas próximas semanas. Isso é conversão. Mas pastor, eu fiz um negócio sujo na semana passada. Pois é. Hoje Deus te trouxe a essa igreja para que você entenda que, como Zaqueu, os seus negócios sujos precisam ser abandonados. Jesus entrou no lar de um homem sujo. Zaqueu era um homem sujo, deplorável. Como os membros do nosso parlamento, do nosso Supremo Tribunal Federal. A gente tem tantos exemplos que não é bom nem nominar. E Deus entrou ali. Cristo entrou na casa de um corrupto. De um dos piores corruptos. E aquele encontro fez, não uma religião, porque há tantos parlamentares evangélicos que também são descobertos com muito dinheiro em espécie em suas próprias casas. Não é sobre isso. É sobre conversão real. Aquele homem, no encontro com Cristo, tomou uma postura. Jesus. O que é isso, gente? É um chamado do céu? Não, né? É o elevador. Aquele homem disse assim, não, eu vou devolver tudo. Tudo que eu roubei, 4 vezes mais aos pobres, eu vou devolver. Mudança de postura. Aceitar esse amor, aceitar esse encontro, permitir-se a este encontro é uma das coisas mais extraordinárias. Portanto, não feche os seus olhos, não baixe sua cabeça. Permita-se experimentar o amor abundante de um Deus que está lá de longe, sempre olhando. Você vira em direção a Ele. Ele está doido para correr, te abraçar, te beijar, colocar sandálias novas, vestes novas e anel novo. Ele está doido para você ter uma experiência íntima com Ele para sempre, no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Continue nos ensinando, Senhor, que o arrependimento é a nossa postura. É a nossa vida. Que os nossos corações realmente se convertam ao Teu Evangelho, à Tua Palavra, ao Senhor que é santo. Que como o filho pródigo voltou, que os nossos corações voltem. Que os nossos corações experimentem o Teu amor genuíno por nós. No nome de Jesus. Amém.